represento a Universidade Virtual do Estado de São Paulo e hoje vamos abordar o tema da importância dos indicadores de desempenho na gestão condominial. É um estudo de caso realizado no condomínio Reserva Raposo. Os integrantes do grupo são Bianca Gasparini de Oliveira, Carlos Eduardo Ortiz, Júlio César de Castro Ribeiro, Ofélia Suzuki, Robson Antônio Espim, Silmara Aparecida Gasparini, Wagner Luiz Silva e Wesley da Silva Vieira. A introdução se dá com o estudo Aprimorando a Gestão do Condomínio Reserva Raposo, localizado em São Paulo, através dos desafios enfrentados pela administração, especialmente a falta desses mecanismos de controle e também de indicadores de desempenho que sejam estruturados. Questiona-se, então, como que a implementação de indicadores de desempenho e da metodologia SMART podem contribuir positivamente para a transparência e redução de desperdícios no condomínio. Nosso objetivo geral se dá pela análise da importância da implementação dos indicadores de desempenho, que são os KPIs, juntamente com a metodologia SMART na gestão condominial desse condomínio, que está localizado na Rua Cândido Fontoura, número 1000, no Jardim Boa Vista, São Paulo. Além disso, nós estamos procurando aprimorar a eficiência operacional, reduzir os desperdícios e fortalecer a transparência, tanto na avaliação dos fornecedores como dos prestadores de serviço. Os objetivos específicos se dá primeiro por diagnosticar o cenário atual dessa gestão condominial, segundo, elaborar os indicadores de desempenho que sejam adequados à realidade do ambiente. Terceiro, aplicar isso juntamente com a metodologia SMART, definindo metas para o condomínio. Quarto, mapear esses processos administrativos em relação à contratação e avaliação desses fornecedores e prestadores de serviço. E quinto, implementar essas avaliações e soluções propostas com base em feedbacks dos gestores e também dos condôminos. A justificativa se dá pela falta dos KPIs e também do planejamento estratégico, prejudicando a eficiência e transparência da gestão do condomínio Reserva Raposo, gerando desorganização e também dificultando a tomada de decisões em nível estratégico. Esse estudo propõe, então, a adoção de métricas, juntamente com a metodologia SMART, para melhorar esses processos, reduzir os desperdícios e profissionalizar a administração do local, além de oferecer um modelo de boas práticas para outros condomínios. Os indicadores de chave de desempenho são métricas estratégicas que servem para medir os desempenhos tanto de projetos como de processos ou de organizações. A sua função é criar dados para transformar isso em informações e ajudar na tomada de decisão baseado nesses dados, informações e evidências. O KPI, ele precisa ser mensurável, realista e atingível, e ele precisa ter um tempo definido e determinado, sendo claro e objetivo e de fácil compreensão. O KPI é uma métrica, porém, nem todas as métricas existentes na gestão são KPIs. Os KPIs estão ligados diretamente aos objetivos estratégicos do local, e eles podem medir processos, mas não podem ser necessariamente somente o uso deles para atingir o processo de sucesso. Ele é uma ajuda para que essas métricas consigam idealizar um ambiente mais transparente e muito melhor organizado. Alguns exemplos são, primeiro, os operacionais, onde eles fazem a agilidade acontecer, o tempo de atendimento e de solicitações se tornarem menores. Eles cumprem o cronograma de manutenções trazendo maior regularidade e fazem com o tempo para resolver essas ocorrências sejam diminuídos, tendo uma eficiência em reparos. Segundo, os KPIs financeiros, onde eles mostram o índice de inadimplência, tendo o controle desses pagamentos efetuados pelos condôminos. Ele traz a variação das despesas através do monitoramento de custos e, consequentemente, prevenindo gastos imprevistos e melhorando o orçamento com as emergências. Temos os KPIs de qualidade de serviço, que é o terceiro, onde traz a avaliação de prestadores de serviço e o nível de satisfação dos moradores. Ele faz com que a pontualidade de serviço seja cumprida dentro dos prazos e ele identifica falhas das reclamações recorrentes, pegando pontos específicos e melhorando isso. E o quarto KPI é de comunicação e transparência, onde ele regulariza as informações, aumenta a frequência de comunicados, faz a participação das assembleias serem um pouco maiores através do engajamento dos moradores, e ele tem uma eficiência muito maior na comunicação pelo tempo de resposta. A importância dos KPIs na gestão de projetos. Segundo a Pernbook, um projeto é definido como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou um resultado exclusivo. Nesse contexto, os KPIs fazem com que as ferramentas usem isso para medir, controlar e orientar a execução desses projetos, que, segundo o Pernbook, tem essa relação de tempo definido juntamente com o KPI, permitindo corrigir falhas, antecipar os riscos, melhorar a qualidade, otimizar os recursos e aumentar o investimento sobre o retorno, que é o ROI. Além disso, ele se dá através de que muitas organizações têm dificuldades em definir e estruturar essas métricas
adequadamente ao contexto em que cada projeto se está. Então, aqui, ele vai fazer um impacto no sucesso da gestão devido à sua importância de aplicação. A metodologia SMART é uma abordagem para definir metas organizacionais de forma mais clara e eficaz, que facilita tanto o planejamento como o engajamento e a melhoria desses processos. E ele se dá por 5 critérios, que é o specific, que é o específico, measurable, mensurável, attainable, que é o atingível, relevant, que é relevante, e time-based, que é o temporal. Uma tabela para que você identifique melhor cada passo. O S é a meta que deve ser clara, sem ambiguidades. Então, tudo isso vai ser detalhado, que vai ser feito no projeto, quem está envolvido, como e quando e por que é relevante. Já o M vai ser quando a gente entende que a meta deve ser quantificável para que ela possa ser possível de monitorar o processo. O A é quando as metas devem ser desafiadoras, só que elas têm que ser alcançáveis, têm que ser reais, levando em consideração os recursos disponíveis e a realidade do ambiente. O R é quando a meta deve estar alinhada aos objetivos estratégicos da própria organização, trazendo aí e fortalecendo a cultura organizacional. E o T é quando a gente tem um prazo definido, ajudando a manter o foco, medir o processo e a execução dentro do tempo estipulado. A metodologia foi através de uma abordagem qualitativa em 3 etapas: ouvir, criar e implementar, visando entender a gestão condominial. Além disso, utilizando a implementação dos KPIs e da metodologia SMART. Através da nossa fundamentação teórica, podemos observar que todas as operações produtivas necessitam de alguma forma de medida de desempenho para que seja possível identificar tanto as prioridades de melhoria dentro das organizações, como também o desempenho dos gestores, que devem ser resultados para um cenário bom, ruim ou indiferente. Essa citação é de Slack, em 2006. Já a Palantir, em 2007, fala que os KPIs eles são representados pela combinação de um ou mais indicadores e representam um conjunto de medidas focadas nos aspectos mais críticos para o desempenho satisfatório e o atingimento desses objetivos organizacionais. Resumindo, os indicadores-chave de desempenho, que são os KPIs, eles desempenham um papel estratégico, porque eles possibilitam a mensuração e o controle de algumas variáveis críticas, sendo ela financeira, operacional ou até mesmo de transparência. Por meio desses indicadores, é possível fazer a verificação da equipe para o cumprimento desses objetivos, identificar pontos críticos do desempenho, reduzir a incidência de falhas e atrasos, aumentar a previsibilidade, antecipar riscos, mitigar algumas falhas, detectar tendências e aproveitar as oportunidades, basear as decisões estratégicas em dados, como por exemplo aquisições, acompanhar a satisfação do cliente e dos condôminos nesse caso, avaliar a quantidade de entregáveis e a sua conformidade com os requisitos, verificar a qualidade estabelecida, manter a equipe focada nos resultados, otimizar a gestão dos recursos que estão envolvidos e maximizar o retorno sobre o investimento para o cliente ou para a organização, que é o ROI. A aplicação das disciplinas do nosso projeto foi através de gestão de performance, de desempenho organizacional, gestão financeira ou controle de gestão, planejamento estratégico, gestão de projetos, marketing e análise de dados. A nossa solução foi, na primeira fase do projeto, dedicada à escuta ativa dos stakeholders do condomínio, que são as partes interessadas. Através dessa fase, nós conseguimos identificar quais eram os problemas e como que a falta de KPIs estruturados e a ausência desses processos padronizados influenciavam diretamente na administração do lugar. Os KPIs operacionais indicavam para a gente um tempo médio de atendimento às solicitações, taxa de cumprimento do cronograma e manutenções preventivas, e, lógico, o tempo médio de resolução de ocorrências. Já os financeiros eram os índices de inadimplência, variação mensal das despesas fixas e variáveis, e o percentual do orçamento comprometido com algumas emergências do condomínio. Já na qualidade de serviços, a gente conseguiu entender sobre o índice de satisfação dos moradores e a pontualidade na execução dos serviços e número de reclamações recorrentes. Já em comunicação, nós conseguimos entender a frequência de envio dos comunicados administrativos, do índice de participação nas assembleias e também respostas aos e-mails ou mensagens da organização. Com isso, nós conseguimos identificar e estruturar melhor cada partezinha desses KPIs. Na eficiência operacional, a gente entendeu que esses indicadores precisavam ser ajustados para refletir a realidade do condomínio. Por exemplo, a taxa de cumprimento de cronograma e das manutenções preventivas foram ajustadas para incluir também algumas ações corretivas, garantindo que ambas as demandas fossem monitoradas adequadamente. Já no controle financeiro, o grupo estabeleceu que os KPIs financeiros poderiam permitir a monitorar de forma mais eficaz o fluxo de caixa do condomínio, reduzindo a inadimplência e ajustar os orçamentos, resultando em uma gestão financeira um pouco mais saudável. Já na qualidade dos serviços, a introdução de indicadores de satisfação e a avaliação contínua dos serviços prestados garantiram maior controle sobre a qualidade e a pontualidade das entregas, além de facilitar a identificação das áreas de melhoria também. Já na transparência e comunicação, o grupo fez a criação de canais claros de comunicação interna e externa,
e fortaleceu essa relação entre a administração e os moradores, garantindo que as informações circulassem de forma mais eficiente e que os moradores se sentissem mais engajados na gestão do condomínio. Essa parte da transparência e comunicação foi feita através dos murais colocados nos halls de entrada e melhora na comunicação através do grupo geral do WhatsApp do condomínio. Nas considerações finais, o estudo teve como objetivo aprimorar a gestão do condomínio, enfrentando esses desafios de eficiência operacional, controle financeiro, qualidade e serviços de comunicação. As metodologias adotadas seguem 3 etapas: a própria escuta, a criação e a implementação, permitindo mapear os problemas, propor soluções personalizadas e, após isso, verificar a sua eficácia. Além disso, a escuta ativa permitiu com que a gente identificasse quais eram as fragilidades, quais eram as desorganizações e falhas na comunicação. Com base nesses dados, nós conseguimos desenvolver as soluções, destacando a implementação tanto dos KPIs estratégicos como da metodologia SMART, assegurando essas metas mensuráveis e realistas para o condomínio. E com a implementação, as soluções foram testadas e ajustadas conforme os feedbacks dos condôminos e da gestão, mostrando impactos positivos, como a redução na inadimplência, maior satisfação dos moradores e melhoria na qualidade dos serviços. O projeto resultou em uma gestão mais estruturada, transparente e participativa, com base nos indicadores, tanto nos objetivos como nos processos contínuos de avaliação. Essa experiência pôde comprovar a eficácia da gestão por meio desses KPIs e da metodologia SMART, destacando então a sua importância na escutativa, participação dos envolvidos, flexibilidade para adotar as soluções em relação às necessidades do condomínio. Agradecemos a atenção de todos.